E se o que nos foi ensinado sobre o inferno for apenas parte da verdade? E se existisse uma profecia esquecida, tão chocante, tão gráfica, tão apavorante, que foi deliberadamente retirada da Bíblia? Hoje você vai conhecer o texto que foi banido, rejeitado, escondido nas sombras da história cristã. Esse é o Apocalipse de Pedro, uma visão do pós-morte revelada diretamente por Jesus a Pedro, com detalhes que fariam até o mais devoto tremer. Imagine um inferno não como símbolo, mas como realidade. Chamas, gritos, castigos eternos, específicos para cada pecado. Se você se interessa por verdades escondidas, por textos banidos e mistérios da fé, já se inscreva agora no canal. Ative o sino. Esse vídeo vai mexer com tudo o que você acredita. Prepare-se. Você está prestes a entrar na visão proibida do além. O Apocalipse de Pedro é um dos primeiros escritos cristãos apocalípticos, datado do século II. Em algumas regiões do cristianismo primitivo, ele foi considerado parte das escrituras sagradas, inclusive listado no famoso cânon muratório. Mas, com o passar dos séculos, ele foi apagado da história oficial. Por quê? Porque mostrava um Jesus diferente, um revelador de segredos proibidos, porque detalhava o inferno com uma clareza perturbadora, porque prometia possível perdão pós-morte, algo que ameaçava a doutrina da condenação eterna. A igreja precisava de controle, e um texto que deixava espaço para esperança no inferno era perigoso demais. Segundo o texto, Jesus leva Pedro para ver os destinos eternos da alma. Primeiramente, o paraíso, descrito como um jardim exuberante, onde os justos vivem em eterna paz, em corpos glorificados, com a presença de anjos e luz. Mas a maior parte da revelação é sobre o inferno. E não é uma metáfora. É crua, real, visual. Cada tipo de pecado é punido com um castigo específico. Cada alma sofre por aquilo que fez em vida. Prepare-se, porque agora vamos descer, literalmente, aos níveis mais profundos do sofrimento eterno. Os blasfemos, pendurados pela língua em colunas de fogo, os adúlteros, mergulhados até os olhos em lagos ferventes, as mulheres que se embelezaram para enganar os homens, penduradas pelos cabelos e queimadas vivas, os que abortaram seus filhos, colocados em um lago de sangue e carne podre, cercados pelas almas das crianças abortadas que clamam por justiça, os que enriqueceram às custas dos pobres, sendo devorados por serpentes enquanto tentam desesperadamente segurar moedas derretidas. É cruel, é assustador, mas, acima de tudo, é detalhado demais para ser ignorado. E é isso que tornava o texto uma ameaça. Imagine por um instante se esse tipo de doutrina tivesse sido mantida como oficial. Quantas pessoas viveriam hoje com medo constante de punições específicas? Quantas atitudes seriam diferentes? Antes de continuarmos, pare por um momento. Você já ouviu algo assim? Esse é só o começo. Ainda vamos falar de perdão no inferno, das almas que clamam misericórdia e de como Jesus reverte parte do sofrimento com uma única palavra. Então não esqueça, curta este vídeo, comente aí embaixo, quero mais profecias proibidas, e compartilhe com alguém que precisa conhecer o que a história tentou esconder. Agora, prepare-se. No próximo bloco, vamos ver as cenas mais perturbadoras do Apocalipse de Pedro e descobrir por que a igreja teve tanto medo desse texto. Quando Pedro continua a descrever sua visão, as cenas se tornam cada vez mais detalhadas. O inferno revelado por Cristo não é um lugar genérico de sofrimento, é um sistema organizado de punições personalizadas. Os mentirosos,
têm os lábios costurados por ganchos incandescentes, enquanto suas línguas apodrecem e caem. Os homens que cometeram estupro, amarrados nus em postes de ferro e continuamente atacados por criaturas demoníacas de aparência feminina, com garras e olhos flamejantes. Os que zombaram da fé ou riram dos justos, forçados a andar em círculos com tamancos de ferro em brasa, enquanto ouvem em eco as palavras que pronunciaram em vida, zombarias que agora os torturam psicologicamente. Os pais que negligenciaram seus filhos, presos de cabeça para baixo em poços de escuridão, ouvindo eternamente os gritos de suas próprias crianças, clamando por cuidado que nunca veio. As almas invejosas, mergulhadas em piscinas de gelo e escuridão, cercadas por sombras que as acusam sem parar, uma tortura mental e emocional que as consome. É cruel, é assustador, mas, acima de tudo, é detalhado demais para ser ignorado. E é isso que tornava o texto uma ameaça. Imagine por um instante se esse tipo de doutrina tivesse sido mantida como oficial. Quantas pessoas viveriam hoje com o medo constante de punições específicas? Quantas atitudes seriam diferentes? Mas o momento mais chocante ainda está por vir. Em meio ao sofrimento, Pedro observa algo impensável. As almas gritam por misericórdia. E Jesus o olhou. As almas imploram por perdão. Algumas rezam, outras choram, outras apenas murmuram o nome dele. Um julgamento formado diante do trono do universo. Pedro pergunta: Senhor, não haverá redenção para nenhum deles? E Jesus responde: durante um tempo, no dia do Senhor, eles serão aliviados de seus tormentos para que vejam a luz. Essa única frase quebrou o dogma da condenação eterna. E por isso, muitos acreditam que o Apocalipse de Pedro foi censurado. A ideia de que o inferno não seria permanente abria espaço para uma teologia perigosa, uma esperança onde não deveria haver nenhuma. A doutrina da Igreja se baseia em céu ou inferno eternos, mas aqui o próprio Jesus oferece alívio aos condenados, ainda que temporário. A narrativa volta para o paraíso. O contraste é brutal. Os justos vivem em cidades de luz, vestem roupas resplandecentes, cânticos suaves ecoam de suas bocas e suas almas brilham como estrelas. Anjos os servem, crianças dançam em prados dourados, árvores frutíferas os alimentam com frutos eternos. Pedro chora. Ele viu os dois lados da eternidade e seu coração não está em paz. Jesus então diz a ele: você deve contar aos outros para que escolham o caminho da vida. Mas esse relato jamais foi entregue ao povo comum. Foi escondido, arquivado, esquecido, ou quase. Curtiu essa parte da revelação? Deixe o seu like agora, pois no próximo bloco vamos revelar o final oculto do Apocalipse de Pedro, o julgamento das nações e o segredo que uniu céu, inferno e arrependimento num só momento eterno. Comenta aí embaixo. O que você faria se visse o inferno com os seus próprios olhos? A verdade está sendo desenterrada, e só os que permanecem até o fim verão a revelação completa. Pedro, profundamente impactado com tudo que viu, pergunta a Jesus se todos esses tormentos são definitivos. Com um olhar cheio de mistério, Cristo responde que tudo está nas mãos do Pai, mas que a justiça divina é perfeita, ainda que incompreensível aos olhos humanos. Eles continuam a caminhar, e Pedro presencia uma cena que ficaria gravada para sempre em sua alma. Um vale imenso, coberto por trevas espessas, se abre diante deles. Lá jazem os que negaram o Espírito da verdade. Eles rastejam como sombras, sem face, sem nome. Essas almas perderam a identidade humana.
cada uma é apenas dor e silêncio. E esse é o castigo, serem esquecidos até por si mesmas. Pedro sente um arrepio percorrer seu corpo. Não existe grito, não existe fogo, apenas o vazio. E de alguma forma é pior do que qualquer outra dor. Mais à frente, vê os que usaram a religião para explorar os outros. Líderes, profetas falsos, homens que diziam servir a Deus, mas enchiam os bolsos com mentiras. Eles estão presos em tronos de pedra em brasa. Seus olhos estão costurados, suas línguas cortadas em 4 partes. Um coro de vozes os cerca, repetindo sem parar: hipócrita, hipócrita, hipócrita. Cada palavra ecoa como punhal espiritual. Jesus permanece ao lado de Pedro em silêncio. O apóstolo já não aguenta mais olhar, mas sabe que precisa. É parte da revelação. Em um canto do abismo, vê algo ainda mais terrível. Os que ensinaram o erro deliberadamente, distorcendo as escrituras para enganar e controlar. Esses não estão em chamas, estão sendo engolidos por criaturas que não têm forma definida, apenas bocas. Boca sobre boca, que se abrem e se fecham, devorando partes eternas do espírito. E cada vez que são engolidos, voltam a nascer, sem fim. A revelação, no entanto, não termina no sofrimento. Pedro começa a sentir uma presença de luz se aproximando. Uma nova visão se impõe. Jesus agora mostra uma grande planície, repleta de tronos vazios. É o lugar do julgamento final. Ali, cada nação será chamada, cada povo reunido, cada alma exposta. Ninguém poderá se esconder da verdade. Os livros serão abertos, não apenas os livros das obras, mas os livros dos pensamentos e das intenções. E tudo será lido diante do universo. Um a um, reis e escravos, pobres e ricos, todos serão medidos. Pedro vê que não é apenas o pecado exterior que será avaliado, mas o coração, o orgulho oculto, a inveja disfarçada, a bondade fingida. Nada passará despercebido. Jesus explica que naquele dia a justiça será absoluta e muitos dos que se julgavam salvos serão rejeitados. Muitos dos que pareciam perdidos serão recebidos. A visão mais chocante vem então. Um grupo de almas que estavam no inferno aparece diante de um trono de luz. Elas choram, suplicam, e algo extraordinário acontece. Do centro do trono, uma voz fala. Não é a de Cristo, é o som puro do Pai dizendo: misericórdia triunfa sobre o juízo. E essas almas são lavadas, purificadas, transformadas em faíscas de luz. Pedro mal consegue acreditar. O inferno não é o fim para todos. Essa parte da visão contradiz frontalmente séculos de dogma. Se verdadeira, ela muda tudo. Ela afirma que Deus, mesmo na sua justiça, guarda em si um mistério insondável de amor. Um amor que vai além da teologia, além das igrejas, um amor que pode alcançar até os condenados. Pedro, tomado pela emoção, pergunta a Jesus por que tudo isso foi mostrado a ele. E Jesus responde: para que vejas com os olhos do Espírito e não do homem, para que compreendas que o reino é feito de justiça, mas também de graça. A missão do apóstolo está clara: relatar o que viu, anunciar que há o juízo real, mas também uma esperança escondida, que há castigo sim, mas que até ali Deus pode agir. E é nesse ponto que compreendemos por que o Apocalipse de Pedro foi enterrado. Não era apenas pela dureza dos castigos, mas pela ousadia de mostrar que a misericórdia de Deus não conhece muros. Se esse texto fosse amplamente aceito,
O controle religioso perderia força. O medo eterno deixaria de ser uma ferramenta e talvez a fé se tornasse uma questão de transformação interior, não de obediência cega. Esse evangelho escondido nos confronta. Ele nos obriga a olhar para nossos próprios julgamentos, a refletir se seríamos mesmo salvos por nossas crenças ou condenados por nossa hipocrisia. Você que chegou até aqui precisa saber. Isso não é apenas um texto antigo. É um chamado, um convite à consciência, ao arrependimento real, à compaixão. Porque se até o inferno pode ser tocado por Deus, então nenhuma alma está fora de alcance. A mensagem final ressoa como um eco eterno nas palavras de Pedro. Vi os que foram julgados, vi os que foram salvos, mas acima de tudo, vi a verdade, e a verdade é que o amor de Deus é mais profundo do que o abismo. Se essa revelação tocou você, se ela despertou algo aí dentro, compartilhe este vídeo, comente o que mais te chocou e não se esqueça, o que foi escondido por séculos está sendo revelado agora. Inscreva-se no canal, ative as notificações, porque ainda existem outras profecias proibidas e elas também estão prestes a emergir das sombras. A história oficial não quer que você saiba, mas a verdade sempre encontra um caminho. Após a última visão, Pedro sente-se tomado por um profundo silêncio. Um silêncio que não é vazio, mas carregado de significado. Ele compreende que toda a revelação não foi apenas para assustar ou instruir, mas para revelar o abismo entre o que os homens pregam e o que Deus verdadeiramente é. Jesus, caminhando ao seu lado, não sorri, também não chora. Ele apenas olha para a eternidade como quem vê o início e o fim ao mesmo tempo. Pedro pergunta: e os que nunca ouviram falar de ti? Os que viveram longe da luz? Jesus responde com uma frase que desafia os dogmas de sua época e talvez até os de hoje. Eles serão julgados segundo a luz que tiveram. Essa afirmação desmonta toda a ideia de exclusividade religiosa. Sugere que a justiça divina é mais ampla do que qualquer doutrina humana ousou imaginar. A seguir, Pedro vê os justos que sofreram injustamente na terra, mártires, escravos, inocentes torturados por sistemas corruptos. Jesus os chama de luz entre as trevas e diz que no reino os últimos serão os primeiros. Eles recebem coroas que não brilham com ouro, mas com a própria memória de sua dor transformada em glória. Um contraste absoluto com os poderosos da terra, que agora jazem em sombras, desprovidos de toda a arrogância que um dia ostentaram. Então, Pedro vê uma multidão que não é nem justa nem perversa. Almas que erraram, mas também tentaram acertar. Gente comum, gente confusa, gente como eu e você. Essas almas são levadas a um vale chamado Lugar da Decisão. Lá elas são confrontadas por tudo o que deixaram de fazer, mas também são acolhidas pela misericórdia. Jesus diz: a decisão final pertence ao Pai, mas a graça cobre o que o homem não alcança. Essa parte da visão talvez seja a mais impactante. Ela apresenta um terceiro estado espiritual, nem céu nem inferno, mas um lugar onde as almas amadurecem, refletem, se arrependem e algumas, com o tempo, são transformadas. É uma espécie de purificação pós-morte, algo muito semelhante ao conceito de purgatório, mas revelado muito antes da Igreja Católica formalizar tal ideia. Pedro fica pasmo. A eternidade não é binária, ela é profunda, dinâmica,
em camadas. E talvez seja por isso que esse texto foi banido, porque ele desestabiliza o sistema religioso que se baseia no medo, na divisão clara entre salvação e perdição. Aqui vemos um Deus que é juiz, mas também médico, que corrige, mas também restaura. A revelação continua. Jesus leva Pedro até uma montanha de cristal. Lá ele vê as almas das crianças. Não estão no céu, mas também não sofrem. Elas dançam em torno de um trono pequeno, onde repousa uma figura que não é nem homem nem mulher, mas pura luz. Jesus explica que é o espírito da inocência. As crianças que morreram cedo estão sendo ensinadas ali. Crescem no espírito, aprendem, florescem. Ninguém é esquecido, nenhuma alma é ignorada. Então Pedro entende: o céu e o inferno são apenas partes de uma realidade maior. O plano divino é mais profundo que as palavras humanas, mais vasto que qualquer livro. E é por isso que essa profecia precisava ser apagada, porque ela liberta, porque ela revela, porque ela mostra um Deus que transcende até mesmo a religião. A última parte da visão o leva até a beira de um abismo negro. Lá jazem os que escolheram o ódio até o fim, os que rejeitaram o amor não por ignorância, mas por prazer em causar dor. Essas almas não pedem misericórdia, não se arrependem. Elas insultam, rejeitam, afundam cada vez mais no próprio veneno. Jesus olha para elas com tristeza. Pedro pergunta: até essas podem ser salvas? Jesus não responde, apenas olha, e o silêncio é mais eloquente do que 1000 sermões. Pedro acorda da visão como quem retorna de outro universo. Tudo está mudado. O mundo parece menor agora. As palavras dos homens rasas, e ele sabe que jamais poderá contar tudo. Mas parte da revelação precisa ser dita. E ele começa a escrever. Começa a relatar. Começa a plantar sementes. Séculos depois, o texto que ele deixou foi escondido, enterrado, desacreditado, mas não destruído. Porque o que é verdade sempre encontra uma forma de ressurgir. Se você está ouvindo isso agora, não é por acaso. Talvez seja porque também está pronto para ver além, para compreender que o julgamento não é o fim, mas o começo, que a punição pode ser caminho para arrependimento. Que o inferno, como descrito aqui, é real, mas não invencível. Há uma saída, há uma esperança. E essa esperança tem nome. Não nos limites da doutrina, mas na essência da luz. Você tem uma escolha. Não depois da morte. Agora, enquanto respira, enquanto sente, enquanto ouve estas palavras. Porque se até no mais profundo inferno uma alma ainda pode encontrar alívio, o que você está esperando para transformar a sua própria história? Pedro, depois de tudo o que viu, não volta ao mesmo. Seus olhos carregam o peso do que a maioria jamais saberá. Ele anda entre os homens como quem carrega um segredo que arde, que consome, que precisa ser revelado, mas que, se for dito sem preparo, pode destruir ao invés de despertar. Ele tenta escrever, transforma sua visão em palavras, mas as palavras sempre falham diante da grandeza do invisível. Mesmo assim, ele registra o essencial, aquilo que pode alcançar os corações, aquilo que pode salvar almas. Mas os anos passam, a revelação é ignorada, perseguida, esquecida, escondida em cavernas, bibliotecas, cofres. Um texto perigoso demais para o sistema. Um texto que mostra que o julgamento divino não pertence a nenhum homem, nem a padres, nem a pastores, nem a profetas. Apenas a Deus. Um texto que diz que a justiça celestial não é castigo automático, mas consequência direta do coração. E é isso que o torna tão proibido.
Ele rouba o medo que mantém estruturas de poder em pé. Ele desmascara a religião como ferramenta de controle. Ele mostra que o verdadeiro inferno não está nas chamas eternas, mas na ausência da verdade, na ignorância, na vaidade espiritual, no orgulho disfarçado de santidade. E talvez seja essa a grande revelação que a humanidade ainda teme encarar. Não é o diabo quem arrasta as almas para o abismo, são elas mesmas, com suas escolhas, com suas palavras, com seus pensamentos. O inferno não é um castigo imposto, é um estado de ser. E o céu também. Já pensou nisso? Talvez já tenha sentido um pouco do inferno aqui mesmo na Terra, quando perdeu alguém, quando foi traído, quando sentiu que sua vida não fazia mais sentido, quando a dor ficou maior que a fé. Talvez em algum momento você tenha experimentado o que é viver longe da luz. E ainda assim, está aqui, ainda pode ouvir, ainda pode mudar. Se há algo que o Apocalipse de Pedro nos ensina, é que a eternidade começa agora. Que nossas escolhas de hoje ecoam no além, mas que nada, absolutamente nada, é mais forte do que a vontade divina de restaurar. Nem o sincado, nem a culpa, nem o inferno. E isso, o sofrimento é real. A punição existe, mas também existe redenção. Existe uma saída, existe uma chance. E esta chance está ao seu alcance. Aqueles que zombaram do amor verão a justiça, mas aqueles que reconhecerem sua cegueira verão a luz. É por isso que esta profecia volta à tona agora, neste exato momento da história, porque o mundo precisa lembrar, precisa acordar, precisa temer e, ao mesmo tempo, ter esperança. Não é tarde demais. Você que ouviu até aqui, que sentiu cada palavra como um corte na alma, agora carrega dentro de si uma faísca da verdade. E essa faísca pode virar incêndio, pode queimar todas as mentiras, todos os enganos, toda a escuridão que ainda insiste em habitar dentro de você. A religião pode ter falhado com você, as pessoas também. Mas Deus não esqueceu de você, mesmo quando você se esqueceu dele. Pedro viu, Pedro escreveu, Pedro avisou. Agora você sabe. A única pergunta que resta é: o que você vai fazer com essa revelação? Feche os olhos, respire fundo, sinta. O inferno existe, mas a salvação também. E a escolha agora é sua. You always wanted this. Liar. It's all your fault.